Olá! Vamos explorar hoje os fundamentos da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, né? Temos aqui um material bem interessante que busca simplificar um pouco esses temas. A nossa meta hoje é destilar o essencial: o que é IA, como ela realmente aprende, sabe? E quais são os elementos cruciais dessa tecnologia toda. Isso aí. Vamos tentar conectar os pontos, sabe? Desde as definições mais básicas até como as máquinas efetivamente aprendem, para dar uma visão mais clara desse universo, que é fascinante, né? Ótimo. Então, começando pelo começo mesmo. O material que a gente tem aqui define IA como ahn, aquela área que busca criar sistemas que fazem tarefas que, bom, se fossem feitas por nós humanos, exigiriam inteligência. Mas não é só isso, né? Tem abordagens diferentes por trás. Exatamente. Tem duas grandes correntes filosóficas aí, né? A simbólica, que aposta mais em regras lógicas, representações explícitas do conhecimento, quase como um sistema dedutivo assim. E tem a conexionista, que, bom, se inspira mais na estrutura do cérebro humano mesmo, usando redes neurais artificiais para aprender padrões a partir dos dados. Uhum. E falando em capacidade, o material também classifica a IA em níveis diferentes. A gente tem a IA que vemos no dia a dia, a chamada IA estreita ou limitada, certo? Aquela que é bom em tarefas bem específicas. Sim, e esse é um ponto-chave para a gente alinhar as expectativas, né? Quase tudo que a gente chama de IA hoje se encaixa aí. Reconhecimento de voz, aqueles sistemas de recomendação que a gente usa, enfim. Depois, a gente tem a ideia da inteligência artificial geral, a AGI, uma IA com capacidade intelectual parecida com a humana em qualquer tarefa. Mas isso ainda está mais no campo da teoria, né? Entendi, é mais um objetivo. Exato. E, mais além ainda, tem a superinteligência. Mas olha, é importante dizer, o material deixa bem claro que a IA atual não tem consciência, não tem capacidade de ponderar como nós. Não é ficção científica ainda. Certo, bem pontuado. E o motor que impulsiona muitas dessas IAs é o aprendizado de máquina ou machine learning, certo? A essência, como o material coloca, citando até o Herbert Simon, é permitir que os sistemas mudem e se adaptem com base na experiência, ou seja, nos dados. Perfeito. Essa habilidade de aprender sem precisar de uma programação explícita para cada coisinha, para cada passo. E esse aprendizado ele pode ter dois objetivos principais, basicamente. Um é descrever os dados, encontrar padrões ali no meio. São as tarefas descritivas. O outro é fazer previsões sobre dados novos, as tarefas preditivas. Ah, tipo, Isso, tipo classificar um e-mail como spam ou não spam, que é classificação, ou tentar prever o preço de uma casa, que seria regressão. interessante essa divisão. E quando a gente fala em fazer essas previsões, surge uma distinção importante nos tipos de modelos que podem ser usados, né? Aqueles que são meio como caixas pretas, que são difíceis de entender por dentro. Versus os modelos simbólicos, que são mais transparentes, tipo árvores de decisão ou um conjunto de regras cientão. E aqui está um dos dilemas centrais na área, sabe? Modelos caixa preta, como redes neurais profundas, muitas vezes entregam uma precisão maior em problemas muito complexos. Mas, Mas os modelos simbólicos oferecem a explicabilidade. Isso é vital em áreas como medicina ou finanças, onde a gente precisa entender o porquê de uma decisão ter sido tomada, né? É um equilíbrio constante entre performance e transparência. faz todo sentido. E para construir qualquer um desses modelos, a gente precisa de ingredientes básicos, certo? O material lista alguns termos-chave aí. Sim, podemos pensar como se fosse uma planilha, para simplificar. O arquivo todo seria o dataset, o conjunto de dados. Cada linha da planilha, que representa um exemplo, um cliente, um paciente, é uma instância. Ok. Cada coluna, idade, cidade, sintoma, é um atributo ou característica. E se a gente quer prever algo específico, como comprou ou não comprou, essa coluna é a classe. Tá, dataset, instância, atributo, classe. E o algoritmo em si? Ah, sim. O algoritmo que aprende com esses dados, que gera o modelo, é o indutor. E o modelo que resulta disso, que de fato faz as previsões, é o classificador. Ok, então temos os dados, o objetivo, mas como a gente garante que o modelo realmente aprendeu alguma coisa útil e não está só, sei lá, decorando os exemplos que ele já viu? Ótima pergunta. É aí que entra a validação. O processo mais básico é dividir os dados, né? Uma parte você usa para treinar o modelo. É o conjunto de treinamento.
E outra parte que o modelo nunca viu antes, você usa para testar o desempenho dele. É o conjunto de teste. E isso é suficiente? Bom, às vezes não. Para uma avaliação mais robusta, mais confiável, a gente usa validação cruzada. A ideia é dividir os dados em várias partes, tipo K-partes, e rodar o treino e o teste múltiplas vezes, usando partes diferentes para teste a cada vez. Isso dá uma estimativa melhor do desempenho real. Ah, entendi. Mais seguro. Exato. E tem mais um detalhe. Se as classes que a gente quer prever estão muito desbalanceadas, imagina, pouquíssimos casos de uma doença rara ou de fraude bancária. Uhum. Aí a gente usa a amostragem estratificada. Ela garante que, ao dividir os dados, a proporção das classes seja mantida tanto no treino quanto no teste. Tudo isso para evitar o famoso overfitting. Overfitting, que é quando o modelo fica bom demais nos dados de treino, mas péssimo com dados novos, né? Exatamente isso. Ele decora o treino, mas não generaliza, não aprendeu o padrão de verdade. Entendido. E as estratégias de aprendizado em si? Como a máquina efetivamente aprende? Quais os tipos? As fontes destacam 3 tipos principais, assim como base. O primeiro é o aprendizado supervisionado. Nesse caso, a máquina aprende com exemplos que já estão rotulados. É como um aluno que estuda com gabarito do lado. Tipo, mostrar milhares de fotos de gatos dizendo isso aqui é um gato. Perfeito. Você dá a entrada, a foto, e a saída correta, o rótulo, gato. O modelo aprende a mapear um no outro. Faz sentido. E se não tiver os rótulos? Se os dados forem crus? Aí entra o segundo tipo, o aprendizado não supervisionado. Aqui, a máquina recebe os dados sem rótulo nenhum, e a tarefa dela é encontrar estruturas, padrões, grupos, por conta própria. Como organizar uma caixa de Lego misturada sem saber quais eram os conjuntos originais? Ótima analogia. Exatamente. Serve para descobrir agrupamentos naturais nos dados, coisas que a gente nem sabia que existiam ali. Segmentação de clientes, por exemplo. Legal. E o terceiro tipo, principal? É o aprendizado por reforço. Esse é um pouco diferente. Aqui, a gente tem um agente, que é o algoritmo, aprendendo por tentativa e erro. Ele toma ações em um ambiente para tentar maximizar alguma recompensa. Tipo um jogo. Isso. Pensa num robô aprendendo a andar. Ele tenta um movimento, que é uma ação. Se ele cai, recebe um feedback negativo, uma punição, digamos. Se ele avança, recebe um feedback positivo, uma recompensa. E ele vai ajustando a estratégia para ganhar mais recompensas. E a recompensa pode demorar para vir, né? Exato. Esse é um ponto importante. A recompensa pode ser atrasada. O agente precisa aprender estratégias que funcionem a longo prazo, não só para ganhar a próxima recompensa imediata. É usado em robótica, jogos, otimização de sistemas. Entendi. Supervisionado, não supervisionado e por reforço. Mas o material citou outros tipos também, né? Sim, sim. Além desses 3 pilares, tem variações e combinações. O aprendizado semi-supervisionado, que usa um pouco de dados rotulados e muitos não rotulados. O aprendizado de transferência, onde o conhecimento aprendido numa tarefa é reaproveitado em outra. O que parece bem eficiente. Muito. E o aprendizado de conjunto, ou ensemble learning, que é bem poderoso. A ideia é combinar vários modelos diferentes, tipo um comitê de especialistas, para obter resultados melhores e mais robustos do que um modelo sozinho conseguiria. E o famoso Deep Learning. Ah, claro. O aprendizado profundo, ou Deep Learning, é, na verdade, um tipo de aprendizado de máquina que usa redes neurais artificiais com muitas camadas muito complexas. Ele entra principalmente no guarda-chuva do supervisionado e não supervisionado, mas é o que está por trás de muitos dos avanços mais impressionantes recentes em IA, como o reconhecimento de imagem e processamento de linguagem natural. E ainda tem um último que o material menciona, aprendizado de adversidade. Sim, Adversarial Learning é uma técnica mais avançada, usada para tornar os modelos mais robustos, mais resistentes a ataques ou a dados ligeiramente modificados que poderiam enganá-los. É importante para a segurança. Ufa! Realmente cobrimos bastante terreno hoje. Desde o que é IA, suas diferentes categorias, estreita, geral, superinteligência, até o coração do aprendizado de máquina, como os modelos são construídos, validados, e todas essas diferentes formas de aprendizado. Fica bem claro que é um campo vasto e que está evoluindo numa velocidade incrível, né?
Definitivamente. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, para a gente fechar, talvez deixar uma reflexão final, conectando com o que a gente discutiu sobre modelos caixa preta versus os modelos explicáveis. Uhum. Bom, à medida que a IA se torna mais presente em decisões críticas, pensa em saúde, justiça, finanças, áreas super sensíveis. Como será que essa demanda social por transparência, por confiança, vai influenciar a batalha entre a performance pura dos modelos mais opacos e a interpretabilidade dos modelos simbólicos? É uma boa pergunta. Qual abordagem vai prevalecer? Ou será que elas vão ter que coexistir de alguma forma? Talvez com novas técnicas para explicar os modelos caixa preta? Fica aí a questão para a gente pensar, né? Como o futuro da IA vai equilibrar essa necessidade de entender como as decisões são tomadas.